A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de novas tecnologias, mas também de impasses brutais. O mundo viu pela primeira vez o uso sistemático de metralhadoras, arame farpado, artilharia pesada e gás venenoso. O resultado? Linhas de frente paralisadas por meses e milhões de vidas perdidas em poucos metros de avanço. Nesse cenário, surgiu uma das mais importantes respostas tecnológicas do século XX, o tanque Renault FT, uma criação francesa que revolucionou completamente a guerra mecanizada. A guerra de trincheiras transformou os campos de batalha europeus em pântanos de sangue. A infantaria era dizimada ao tentar romper posições inimigas fortificadas, enquanto os generais enfrentavam um novo tipo de guerra que nenhuma doutrina anterior havia preparado. A necessidade era clara, uma máquina que pudesse cruzar trincheiras, resistir a metralhadoras e apoiar os soldados no avanço, sem ser apenas um alvo fácil. Os britânicos responderam com os enormes tanques Mark I, blindados gigantescos com dezenas de toneladas, lentos e difíceis de manobrar. Eles tinham impacto psicológico e conseguiam romper defesas estáticas, mas eram limitados em versatilidade e produção em massa. A França, por sua vez, buscava algo diferente, um tanque pequeno, rápido, barato, eficiente e com capacidade de manobrar em terreno irregular. Projetado por Louis Renault, com apoio do general Jean-Baptiste Estienne, considerado o pai dos tanques franceses, o FT foi concebido em 1917 com uma filosofia totalmente nova. Em vez de uma fortaleza ambulante, o Renault FT seria um veículo leve, com tripulação reduzida, fácil de produzir e com um design modular e inovador. Suas principais características eram torre giratória de 360 graus. O Renault FT foi o primeiro tanque da história com uma torre rotativa montada no topo, armada com um canhão de 37 mm ou uma metralhadora Hotchkiss. Isso permitia que o comandante ou artilheiro disparasse em qualquer direção sem precisar virar o tanque inteiro. O layout moderno de compartimentos. O FT dividia seu interior de forma lógica e funcional. O motor na parte traseira, o motorista na frente e o comandante ou artilheiro na torre. Essa configuração seria copiada por praticamente todos os tanques do século XX e XXI. Leveza e mobilidade. Com apenas 6,5 toneladas, o FT podia cruzar campos enlamados, subir pequenas elevações e até ser transportado por caminhões ou trens. Sua velocidade era modesta, 7 km por hora, mas sua agilidade e independência tática eram revolucionárias. Tripulação reduzida a 2 homens, o motorista e o comandante ou artilheiro. Isso permitia uma produção em escala e maior flexibilidade no uso de unidades independentes no campo de batalha. O Renault FT entrou em ação em 1918, durante a fase final da Primeira Guerra Mundial. Com cerca de 3.500 unidades produzidas, ele foi usado em larga escala nas ofensivas francesas, americanas e aliadas contra as linhas alemãs. Em vez de usar tanques como quebra-muros centralizados, os franceses passaram a empregar o FT em grupos dispersos, apoiando a infantaria, flanqueando posições e até atacando pela retaguarda. O FT transformou a visão do que um tanque poderia ser, não apenas um batedor de portas, mas uma unidade tática flexível, veloz e adaptável ao terreno. Esse modelo tático inspirou profundamente os exércitos do futuro. A Alemanha nazista, por exemplo, ao desenvolver sua doutrina da Blitzkrieg, utilizaria tanques leves com conceitos herdados diretamente do FT: agilidade, comunicação, formação em massa e apoio à infantaria mecanizada. O impacto do FT ultrapassou seu tempo. Após a Primeira Guerra, ele foi exportado para mais de 20 países, incluindo Estados Unidos, Polônia, China, Japão, União Soviética e Brasil. Em vários desses países foi a base para o desenvolvimento da indústria de blindados local. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 2 décadas após sua criação, o Renault FT ainda foi utilizado em combates, inclusive durante a invasão alemã da França em 1940 e na Guerra Civil Espanhola. Seus legados principais foram o design padrão dos tanques modernos, torre rotativa, compartimentos funcionais e perfil baixo, a ênfase na mobilidade e na tática de pequenos grupos de blindados, a introdução da guerra mecanizada com flexibilidade estratégica, saindo do paradigma de guerra estática. O Renault FT provou que o futuro da guerra não estava nos gigantes pesados, mas na mobilidade inteligente e no uso tático eficiente das máquinas.
Ele antecipou o papel dos blindados modernos, serviu de modelo para gerações inteiras de tanques e é lembrado até hoje como o primeiro tanque moderno da história. Enquanto muitos tanques da Primeira Guerra são curiosidades históricas, o FT é um marco de transição da guerra lenta e cavada em trincheiras para o campo de batalha dinâmico e mecanizado do século XX. Ele não apenas foi a resposta francesa para a guerra moderna, ele moldou o que seria a guerra moderna.